Python, JavaScript, C++, por que será que existem tantas linguagens de programação? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça nessa história. Vamos entender não só como elas funcionam, mas de onde vieram. E se prepare, porque a origem disso tudo é muito, mas muito mais antiga e fascinante do que parece. Para começar, vamos com um enigma. O que um problema matemático de 2.300 anos e o seu aplicativo preferido têm em comum? Parece uma pergunta meio sem pé nem cabeça, né? Mas a resposta, acredite, está na própria semente da computação. É que tudo, absolutamente tudo, começa com a ideia de instruções. Muito antes de sequer sonharmos com um computador, a humanidade já criava conjuntos de regras bem claras para resolver problemas. Essa é a essência da programação, um jeito de pensar lógico que já existe há milênios. E esse conjunto de regras tem um nome, claro, algoritmo. A palavra em si já é uma viagem no tempo. É uma homenagem ao matemático persa do século IX, Al-Khwarizmi. O trabalho dele com aritmética e álgebra praticamente lançou as bases para o pensamento sistemático que a gente usa até hoje. E essa ideia é antiga de verdade. Pensa só, em 300 a.C., o algoritmo de Euclides já definia um passo a passo perfeito para achar um máximo divisor comum. Séculos e séculos depois, Al-Khwarizmi nos daria um nome para essa prática. Então a lógica por trás de um programa de computador é bem mais antiga que o próprio computador. Ok, dando um salto gigantesco no tempo, chegamos na era dos computadores. E aí surge o primeiro grande desafio. Como é que a gente pega esses algoritmos, essas nossas ideias, e faz uma máquina que só entende 0 e 1 entender o que a gente quer? Essa era a pergunta de $1 milhão. Como traduzir o nosso raciocínio para a linguagem de um processador? A resposta para essa pergunta criou uma divisão fundamental. Duas filosofias de tradução que definem quase todas as linguagens que existem hoje. E aqui estão elas, a abordagem compilada e a interpretada. Para ficar fácil de entender, um compilador é como um tradutor que pega um livro inteiro, traduz ele todinho para outro idioma e te entrega uma versão completa, prontinha para ler. Já o interpretador é como aquele tradutor de conferência, sabe? Que ouve uma frase, traduz na hora e já fala, linha por linha, em tempo real. O processo de compilação é um trabalho pesado, todo feito antes da execução. O código passa por várias fases de análise, é otimizado ao máximo e, no final, gera um arquivo executável super eficiente, feito sob medida para um sistema operacional específico. Já a interpretação é o oposto, é pura agilidade. O código é lido e executado na hora, linha por linha. Isso dá uma flexibilidade incrível e uma portabilidade enorme, porque o mesmo código pode rodar em qualquer máquina que tenha o interpretador instalado, sem precisar compilar nada para cada plataforma. Certo? Com o problema da tradução encaminhado, surgiu outro desafio. Conforme os programas foram crescendo, ficando mais complexos, o código começou a virar um caos. Sabe, o famoso código espaguete? Era um emaranhado de instruções que ninguém mais entendia. Os desenvolvedores precisavam urgentemente de novas formas de pensar, de organizar o trabalho. E a primeira grande solução para botar ordem na casa foi a programação procedural. A ideia era simples, mas muito poderosa. Em vez de um monte de código jogado, ele seria organizado numa sequência lógica de procedimentos ou funções, onde cada uma faz uma tarefa específica. É como uma receita de bolo, literalmente. Uma lista clara de passos, de cima para baixo. Os ingredientes, que são os dados, ficam separados das instruções que usam eles. Por exemplo, funções como depositar e sacar atuam sobre uma variável saldo que existe ali, de forma independente. Mas e se a gente pudesse organizar o código de um jeito que imita o mundo real? Essa foi a grande revolução da programação orientada a objetos, ou POL. A sacada aqui é genial, agrupar os dados e as funções que operam nesses dados dentro de objetos. Então, em vez de ter um saldo solto, a gente cria um objeto conta bancária que tem o seu próprio saldo e já sabe como depositar e sacar. E a PO se apoia em 4 pilares fundamentais. A abstração, que esconde a complicação. O encapsulamento, que protege os dados. A herança, que permite reutilizar código, e o polimorfismo, que cria ações mais flexíveis. Juntos, esses conceitos são ferramentas poderosíssimas para construir sistemas gigantescos de forma organizada e fácil de manter. Olha, aqui nesse exemplo a diferença fica gritante. No lado procedural, a gente tem funções separadas que recebem os dados para trabalhar. Já na orientação a objetos, a gente cria os próprios objetos, como retângulo e círculo, e cada um deles já guarda seus próprios dados e tem seu próprio método para calcular a área.
A forma de pensar, de estruturar a solução, é completamente diferente. Essas diferentes filosofias, tanto de tradução quanto de organização, acabaram dando origem a um verdadeiro panteão de linguagens. Então, vamos fazer agora uma viagem rápida no tempo para conhecer algumas das titãs, aquelas que realmente moldaram o mundo digital em que a gente vive hoje. Em 72, a linguagem C chegou dando um controle sobre o hardware que ninguém nunca tinha tido. Ela virou a base de quase todos os sistemas operacionais. Quase 20 anos depois, em 91, o Python nasceu com um foco total em ser fácil de ler e produtivo. E hoje ele domina a ciência de dados e a IA. E 1995 foi um ano maluco. Nasceu Java, com aquela promessa famosa de escreva uma vez, rode em qualquer lugar, e também o JavaScript, que foi criado em impressionantes 10 dias, só para dar um pouco de vida e interatividade para a internet. E olha só onde ele chegou. E toda essa história riquíssima nos traz até hoje, onde a gente tem uma caixa de ferramentas inacreditavelmente diversa. A questão hoje em dia não é mais qual é a melhor linguagem, e sim qual é a melhor ferramenta para este trabalho específico. A escolha depende totalmente do objetivo. Se o foco é desenvolvimento web, JavaScript e Python são os reis do pedaço. Se a área é ciência de dados e IA, o Python reina quase absoluto. No mundo dos celulares, Swift para iOS e Kotlin para Android são os padrões. E para sistemas que precisam de performance máxima, C++ e Rust são as ferramentas de escolha. E para fechar, fica aqui uma citação poderosíssima de Alan Perlis, o primeiro cara a ganhar o prêmio Turing. Uma linguagem que não afeta a maneira como você pensa sobre programação não vale a pena ser conhecida. No fim das contas, cada linguagem não é só um conjunto de regras, é uma nova forma de enxergar e resolver problemas. Então a verdadeira questão que fica é: qual vai ser a próxima forma de pensar que vamos descobrir?